Olá, está começando o programa Motivação e Inovação. Com a chegada da internet, os jogos online viraram uma febre. E hoje no programa nós vamos falar sobre isso. E eu convidei Guilherme Silva para bater um papo. Tudo bem, Guilherme? Boa tarde, Mário. Tudo bom? Tudo bem, seja bem-vindo ao programa. Obrigado. Muito bacana falar sobre esse assunto que é uma febre, né, no Brasil e no mundo, né, Guilherme? Com certeza. Hoje em dia a gente vê jogos eletrônicos, por exemplo, lotando estádios famosos, assim. Sim, muito bacana isso, muito bacana. Então, me fala um pouquinho como é que está o Brasil em relação aos jogos na internet, online. A nível de competição ou a nível de público? Porque... Os dois, vamos falar dos dois então. Bom, então vamos falar a nível de público. O público do Brasil é o favorito do pessoal que traz eventos lá fora. Mesmo? Que é o mais barulhento, é o mais apaixonado, é o público dedicado, assim. E o país é praticamente... O Brasil tem proporções de um continente, se for comparar aos outros lugares. E com certeza ele traz muito número para esse pessoal, eles gostam bastante daqui, tanto toda essa febre, assim. É como se fosse um time de futebol mesmo, o pessoal vibra e torce, Inclusive, é uma coisa que eu sempre digo, é que a gurizada hoje em dia, ela não cresceu assistindo o jogo de futebol, ela cresceu jogando videogame e, consequentemente, torcendo para os times que a gente chama de esporte, que são os esportes eletrônicos. Aí tu falou, então, tem o público e aí a gente estava falando sobre... A nível de competição, a princípio, os jogos eles não saem aqui ao mesmo tempo que saem lá. Sempre para trazer um jogo, servidor para o Brasil, por exemplo, tem todo um estudo de caso, ver qual vai ser o retorno de investimento também. E tudo mais. E já para começo, assim, o pessoal já fica mais atrás, atrasado. E também tem questão de infraestrutura, de investimento. Porque, por exemplo, velocidade da internet, eu acho que conta também, ou não conta não, hoje até que a velocidade muito? Não. Você não precisa de uma velocidade boa, você precisa de uma constância de sinal para jogar. Mas o grande, digamos, o grande desafio é como justificar para uma empresa investir numa equipe. É o mesmo tipo de desafio que, por exemplo, um time olímpico tem. Até está passando na tela o jogo que a gente vai falar, que é especificamente esse jogo, né? Como é que é o nome dele mesmo? Me ajuda a falar o nome desse jogo. League of Legends. League of Legends. Então, esse jogo, me fala como é que é esse jogo, qual é a idade do pessoal que joga esse jogo, da galera que joga. Como é que é esse jogo? Como é que ele funciona? Apesar de ele ter uns gráficos assim meio de cartoon, assim, mais desenho, o público-alvo ele varia dos 15 aos 35 anos. 90% dos jogadores estão nessa faixa de idade. Sim. Basicamente o jogo é assim, é cinco caras para cada lado e num resumão cada um tem que destruir a base do outro. Essa é a ideia. Então é criado um time. Você tem um time e daí você vai batalhar com o inimigo. No começo do jogo você vai escolher um campeão e ele tem habilidades diferentes dos outros, então ele tem um elemento de estratégia aí. E o mapa é quase simétrico, tem algumas diferenças de um lado para o outro. Sim. Mas basicamente a ideia é você vencer o oponente destruindo os recursos dele. Legal. E, bom... Muito bacana o jogo. E esse jogo é uma febre, né, no mundo, né? Sim, ele é bem visto no mundo todo. Inclusive, as finais mundiais dele teve mais visualização do que o campeonato de hóquei dos Estados Unidos. Mesmo? O campeonato internacional teve 32 milhões de acessos únicos e o campeonato de hóquei teve 25. Meu Deus. Loucura, né? Loucura. Tá, ele movimenta muita grana. Muito dinheiro. Dá para ganhar muito dinheiro com isso hoje? É uma profissão? Tu considera como sendo uma profissão jogar? É complicado falar de profissão até aqui no Brasil, porque a gente tem leis trabalhistas bem severas e tem todo o lance de até para você estabelecer uma empresa você tem que pagar muito imposto. Então é complicado por enquanto chamar de profissão, mas é um caminho profissional. Eu trabalho com isso, eu vivo disso hoje em dia. Trabalha com tem isso. Tem os jogadores profissionais também que eles vivem disso. É um caminho que está engatinhando assim aos poucos. Claro que falta, por exemplo, legislação, maturidade das empresas, mas é algo que vai crescer ainda mais. Mas, por exemplo, a indústria de games é uma das melhores do mundo. Eu acho que é o terceiro maior mercado do mundo, o Brasil. Sim. E os pais não olham com bons olhos, né, Guilherme? Tem aquela coisa, porque assim, quem joga esse jogo, ele é viciado, né? Ele perde até a noite de sono
Esse é o estigma. Então, como é que acontece real? Porque os pais olham, pô, meu filho está jogando muito, ele não faz mais nada, ele não quer estudar, ou ele não quer fazer mais nada na rua. Os pais têm que incentivar, tu acha? Esse tipo de coisa acontece porque a acessibilidade ao hobby é muito grande. Qualquer tipo de hobby pode se tornar uma coisa de doentio, mas geralmente hobbies são caros. Sim. E nem sempre tu pode exercer esse teu hobby. Por exemplo, se tu for querer jogar tênis, você precisa que dê sol. Ou se tu for jogar futebol, você precisa reunir 22 pessoas. Jogos de computador, não. Jogos de computador, basta você ter uma conexão à internet e estar em casa. E o computador está ali. Verdade. Você não tem o quesito de organização, de se programar. Basta você sentar. Então, é um tipo de cuidado que você tem que ter porque é um hobby e tem pessoas que são obcecadas pelo hobby delas. E a mesma coisa com os jogos de computador. É um horário, tem que ser levado em conta que é um horário geralmente de lazer. Claro que no meu caso é profissional, mas para a gurizada estar em casa, é lazer. E lazer tem seu tempo, assim como estudo e trabalho. Claro. Tem que haver o diálogo, mas, por exemplo, pensar assim, tá viciado e tudo mais, chega a ser um estigma. Porque os pais olham, meu filho não quer fazer mais nada, ele só quer ficar jogando. E acham que jogar é uma perda de tempo, mas ele está fazendo uma coisa, como tu falou, de hobby, algo que ele gosta muito, né? Exatamente, é algo que serve para você desestressar, algo que serve para você se divertir, é um hobby. Sim, sim. Só que tem que tomar cuidado justamente pela acessibilidade que ele tem. Eu não vou dizer que ele é viciante, mas qualquer coisa assim acessível que te deixa com bons sentimentos pode acabar sendo algo prejudicial. Pode. Eu preciso pagar pelo jogo, o jogo é gratuito, como é que funciona? Depende do jogo, tem vários Esse jogo, tipos de jogos. Esse jogo ele é de graça. De graça. E se você quiser investir nesse jogo, você pode comprar, por exemplo, alterações estéticas nos seus personagens. Esse é o jeito que a empresa descobriu para ganhar dinheiro, por exemplo. Mas ele é de graça, qualquer pessoa pode jogar. Esse é um dos motivos pelo qual ele ficou tão famoso. Provavelmente, porque aí aumenta a habilidade, ele vai ganhando mais ferramentas, provavelmente deve ser isso. É um jogo de estratégia. Não tem, a barreira de entrada é bem pequena. Ah, é? Sim, você não precisa de um computador muito bom para rodar e ele é de graça. Basta uma conexão com a internet estável. Ótimo. Tá, tu era técnico de um time, né? Esse jogo ele funciona como se fosse times de futebol, né? Tu era um técnico do time de São Paulo. Sim. Como é que funcionava isso? Como é que funciona esses campeonatos, para as pessoas entenderem, né? E claro, muitas pessoas vão assistir o programa já conhecem o jogo, mas muitas não conhecem. Bom, como esse jogo é muito famoso, muitas pessoas assistem. E aí, como muitas pessoas assistem, a empresa tem dinheiro para investir nesses campeonatos e botar uma premiação legal. Quando a premiação é bem alta, você começa a ter gente que vive disso. Sim. Claro que não dá para viver de premiação de campeonato, só que como os campeonatos dão grandes visualizações, você tem investidores e aí tem pessoas que se juntam em times para viver disso, que nem um clube de futebol, só tem um campeão por ano, mas quantos times que tem aí? Verdade. Que eles vivem com um investidor, com marketing. Propaganda é visual? Propaganda, é visual. Tá, e como é que funciona o campeonato? Ganha o melhor mesmo, como tu falou agora, o melhor time, e aí se reúne numa casa, tem concentração, tem uma regra, como é que funciona essa técnica? Bom, começou com todo mundo jogando de casa, tinha os times e o pessoal eram sempre os mesmos jogadores que jogavam juntos de casa. No ano passado, o time que eu treinava foi o primeiro a criar uma casa para todo mundo morar junto, treinar junto, fazer todas as coisas junto, bem com uma concentração. E era bem severo, tinha várias coisas que você não podia fazer dentro da casa e tudo mais, porque era o seu ambiente de trabalho também. Era tipo o que não podia fazer? Não podia levar mulher para casa, por exemplo, não podia levar visita, era bem rígido mesmo. Era rígido. Legal. Cada um tinha a sua função. Cada um tinha a sua função. E aí treinar. Treinar, exatamente. E a gente treinava cerca de 8 a 10 horas por dia. Bom, bastante, né? Bastante, porque a gente quer justamente ser o melhor, então precisa treinar muito. Bastante. Tá, e como é que fica essa relação social? Porque aí tu tá jogando, tu acaba perdendo a relação social ou tu tem muita relação social? Engraçado você citar. A primeira coisa de relação social que a gente tem é, primeiro, como a origem do nosso trabalho é da internet, a gente está em contato muito próximo com os nossos fãs. Não é raro da gente jogar com nossos fãs, porque não necessariamente tu está treinando com o teu time o tempo todo. Você pode jogar, por exemplo, quero jogar agora.
Aí o jogo vai achar mais 9 pessoas do seu nível para jogar junto com você e fazer 5 para cada lado. Ah, o jogo faz isso? Sim, ele tem legal. essa ferramenta. Então a gente tem contato com os nossos fãs direto, a gente tem as páginas do Facebook, Twitter, que a gente fala diretamente com o fã, não tem essa distância, essa barreira, por exemplo. Então que tem... acaba sendo bem social. Acaba sendo bem social, você interage com muitas pessoas e também a gente morava lá, mas a gente tinha o nosso horário, esse é o horário do trabalho, esse é o horário para você fazer o que você quiser da sua vida. Sair, a gente, dançar, final de jantar, semana, fora, fazer o que quiser. Inclusive, foi engraçado, porque quando a gente venceu o Campeonato Brasileiro, uma repórter perguntou, vocês têm vida social? Eu fiquei tipo, claro, né? Esse é o nosso trabalho. Porque é uma dúvida até dos pais, por isso que eu voltei a essa pergunta, porque os pais ficam, meu filho não tem mais vida social, ele só quer o computador. E os pais são de uma geração que não tinha computador. Claro. E aí tem essa barreira, né? Tem choque. Essa é uma discussão legal, porque uma vez um repórter da TV aberta rolou uma matéria sobre o jogo e a repórter depois da matéria deu uma opinião bem feliz, assim, falando, não dá para considerar isso como esporte. Ela falou isso? Sim. Porque fica sentado o dia inteiro como se esporte fosse só atividade física. Sim. Mas, por exemplo, xadrez é considerado um esporte. Uma das partes para ser considerado esporte é justamente a integração social. Você juntar pessoas para realizar uma atividade. Não necessariamente física, pode ser mental também. Sim. E foi uma discussão que levantou depois dessa entrevista aí que rolou. E é considerado um esporte mental. Existe essa integração social, por exemplo. Você junta 10 pessoas que têm o mesmo interesse. Sim. E o pessoal conversa, tanto que... aproxima, né? Sim, e um grande evento que tem, por exemplo, o campeonato brasileiro vai ser em São Paulo. Mas tudo bem, mas tem gente, por exemplo, em Porto Alegre, que junta num bar, fecha um bar para fazer a transmissão. Mesmo? Isso no Brasil inteiro. Eu sei que tem em Porto Alegre, em Belo Horizonte, Fortaleza, eu já vi vários, no próprio São Paulo. Aproxima até pessoas de outro país. Sim. Né? Porque aí tu acaba aproximando. Quando que tu ia conseguir fazer isso, né? Nos dias de antes, né? Não tinha como, né? E me fala um pouco, tu falou agora, né, que tem gente que se reúne para narrar o jogo e tal. Tem narrador e tudo, né? Como se fosse futebol mesmo, né? Eu, a princípio, não comecei como treinador. Comentarista Eu comecei como comentarista. Tu começou como comentarista? O primeiro evento grande que teve aqui, eu fui o comentarista. Que legal. E foi daí que eu segui como treinador depois. Show. Tem equipes que competem e tem um pessoal que narra também. E é legal porque no computador você pode transmitir o teu computador, você pode fazer um streaming, né? E tem muita gente que faz isso. Tem várias pessoas. Sempre tem um talento ali perdido, escondido. Legal, o pessoal assiste. legal. E até para as pessoas entenderem, eu vi que no campeonato, vai ter campeonato agora em outubro, né? Vai ter agora, semana que vem vai ter em Fortaleza a primeira final do brasileiro, que agora eles estão fazendo 2 campeonatos brasileiros por ano. Ano passado foi um só. E agora a final da primeira temporada é agora, semana que vem, dia 6, em Fortaleza. Em outubro eles pegaram um Maracanãzinho para fazer a final. Isso é de outubro que eu vi na internet lá, que vai rolar em outubro de 2014, né? Isso. Agora, esse ano. Eles vão fazer... A final do Mundial vai ser na Coreia do Sul. Pô, que bacana. É bem legal, tem bastante evento. Eu vi que no campeonato do ano passado, eu vi um vídeo, né? Que tem um telão gigante. Sim. E aí uma galera assistindo o telão e ele jogando embaixo, assim, e o narrador, né? Ele tá fazendo isso, tá fazendo aquilo. Achei isso mesmo. Como se fosse futebol mesmo. Como se fosse futebol. E eles torcem mesmo, o pessoal que tá assistindo ali. Muito legal, né? Muito legal. Até um rapaz estava comentando que quando ele vê o ídolo dele lá no shopping e tal, é como se ele chora, ele se desespera, porque é como se fosse um ídolo do futebol, né? Acontece diversas vezes. Isso, né? Eu vi um marmanjo assim, 2 metros de altura chorando, porque ele tava conhecendo o cara que ele torcia. Que legal. É muito legal essa paixão. Tem uns apelidos, né? Tem. E aí é o nick, né? Por exemplo, o meu como tá aparecendo ali na telinha, é o Necro, por exemplo. Então. Por que é criado esse apelido? É para ficar mais fácil, para identificar? Por que tem... Bom, primeiro que a internet você tem um lance legal que é ser anônimo, né? Você não precisa, eu sou o Guilherme Henrique da Silva, estou jogando. Você tem uma certa anonimidade na internet. E outra coisa no futebol, você também tem os apelidos do jogador. Apelido baseado no nome, alguma coisa.
Mas, geralmente, apelido, ninguém gosta de ganhar apelido. Geralmente é uma coisa que põe em cima de você, né? Então, no jogo você tem a opção de se dar o seu próprio apelido. Legal. E quais são os melhores times do Brasil? Os melhores times do Brasil? Puta, hoje é complicado você falar do melhor time do Brasil, porque tá bem apertado. Mas quais são os mais competitivos ali? Estão tem sei lá, os 3 melhores, os 5 melhores? Tem 6 que são os que estão participando do Campeonato Brasileiro. Quais são? É a Cade Stars, a Pen Gaming, a Kabum, que é da marca da loja online. Tem a AWP, a United e a CNB. Esses são os 6 melhores times. Todos então, São Paulo? liga. Sim, todos São Paulo. A Kabum é de Limeira. São Paulo né? é o mesmo mercado mais forte? São Paulo é o polo, né? Onde estão a maioria das empresas de tecnologia. Então Aí fica mais acaba fácil. ficando E aí é tudo mais lá. fácil. A maior parte do público está lá também. Sim. É porque eu achei estranho até isso, porque toda pesquisa que eu fazia caía para São Paulo. E aí Santa Catarina está bem longe, eu acho que tu é o único que está em hoje Santa em dia Catarina, que mora reside aqui. em Santa Catarina, eu sou que entende, que foi técnico e tal, né? E tu é técnico ainda, tu é consultor, né, dessa área, eu né? tenho Então, e foi bem difícil, eu vi que o mercado forte mesmo é São Paulo, né? São Paulo, muito legal isso. Tá, e dá para ganhar dinheiro? Dá para ganhar dinheiro. Quanto por mês, mais ou menos, um jogador Hoje desse? em dia, times que tu falou, desses times, esses jogadores ganham entre 1.000 e 4.000 por mês. Mesmo? Tirando, assim, eles de salário das organizações eles ganham R$ 1.000, R$ 1.500. Sim. E eles também tiram com as transmissões que eles fazem, eles tiram mais, tem patrocinadores e tudo mais. E até no YouTube, né? Que eles devem jogar isso no YouTube, e o YouTube dá o acesso. o pessoal dos games não usa muito o YouTube, usa mais a Twitch TV, que é transmissão ao vivo. Legal. Depois tem gente que pega os vídeos da Twitch e depois joga no YouTube também para dar movimentação. Legal. Como é que é o teu trabalho de consultor de game? Como é que funciona o teu trabalho? Não é Explica consultor mais de ou menos. game, né? É Não consultor consultor? de esportes, de esportes eletrônicos. Tá. Basicamente, você tem uma empresa que quer investir em esportes. Certo. Ela vai lá e fala comigo, eu não sei como é que é essa área, eu quero saber. O que você acha? Você acha que é uma boa? Qual equipe você acha que é uma boa? Eu indico equipes, eu faço treinamento do pessoal para lidar na área. Tem, por exemplo, empresas que querem fazer um torneio. Eu vou lá e capacito o pessoal para fazer esse torneio. Falar, é assim que você deve agir. Eu dou consultoria para, por exemplo, fazer evento. O cara quer fazer um evento, quer ter um torneio lá no meio, eu vou lá e falo. Tu procura. Eu tenho todo o know-how assim, da área. Eu também, atualmente, eu tenho uma equipe que está sendo formada, eu estou prestando tu serviço está para formando uma eles. equipe? Eu time, não, no né? caso, Eu não. tenho um investidor que me contratou para formar uma time. equipe. Exatamente. Lá em São Paulo ou aqui? Lá em São Paulo. Pô, que em bacana. Guarulhos. Bacana. E aí é uma casa também, igual como tu tinha antes? Não, é um projeto um pouco diferente que a gente está fazendo. Não pode revelar? Eu posso revelar poucas coisas. A primeira é que não vai ser uma casa, vai ser um escritório. A gente vai tratar como uma profissão mesmo. Bacana. Você se vira para morar onde você quiser, mas você tem um tá horário lá, para ele estar vai lá. pra trabalhar. Para trabalhar e estar lá. Legal isso, hein? Pode ser um começo do que vai acontecer depois no futuro, né? É um approach né? diferente, assim, porque, por exemplo, esse modelo de morar junto de casa é o modelo coreano, que eu particularmente eu acho que serve muito bem para a cultura deles. Eu não acho que... O Brasil tu acha que não dá certo? Deu resultado, com certeza. Hoje em dia todas as equipes que são competitivas têm uma casa, mas eu acho que talvez seja melhor aproveitado outros approaches, assim, para mais render profissional, mais. de repente, né? É porque a mentalidade do brasileiro é bem diferente da mentalidade do coreano. Bastante. É uma coisa de cultura. Eu vi um vídeo que eles entrevistaram lá na casa onde a gurizada mora, né? E bagunça total, né? Não, é muito bagunça. Quarto, o rapaz tinha o computador dele e a pilha de roupa dele do lado, que veio da lavanderia, do lado, ele escolhia a roupa ali e vestia do lado do computador. Às vezes é o pessoal, às vezes é da índole do pessoal mesmo, porque quando eu morava lá eu era meio mandão, assim, eu não deixava ficar as coisas jogadas pela casa. Sim, legal. Então, o teu contato nós vamos colocar na tela, né? Quem quiser te procurar, se interessou por saber mais, tu tem um canal lá no... Eu tenho minha página no Facebook, que é onde eu geralmente faço comentários mais extensos, assim, análises da situação, eu falo de projeto, eu falo bastante de esporte. É uma fanpage que tem lá? A minha fanpage no Facebook, que é o /NecroBR. Tá aparecendo lá na tela. Tá aí, isso aí. Ótimo. E tem o meu Twitter, que é
mais opiniões rápidas, assim, no meu dia a dia e tudo mais, que é o @DSHGuilherme. Tá ali também, ótimo. Foi muito legal ter esse papo contigo, eu tava louco para falar sobre jogos, sobre internet, muito legal, a gente ficou marcando várias vezes, né? Então eu queria mesmo falar contigo, porque eu acho que tu é o cara mesmo da área e foi muito legal, eu adorei o papo. Eu também gostei bastante, eu adoro falar, fui eu que falei mais tempo, eu adoro falar. Ótimo, perfeito. Mas agradeço o contato, Mário, e inclusive é isso que precisa. Para crescer ainda mais. Divulgar, né? Divulgar é conscientizar o pessoal, ter essa mentalidade de que é uma carreira, pode ser seguida e tirar um pouco o estigma de que quem joga, quem vive disso é nerd. É malandrão, não quer nada da vida, não, né? Eu acho que o futuro é esse mesmo, a gente tem que começar a olhar para isso mesmo, né? Obrigado pela presença. Eu que agradeço. Valeu. O programa Motivação e Inovação vai ficando por aqui. Até a próxima. We'll be right back.